2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7. 2 Timóteo 4, 7. Tá estranho demais, irmão. Estou tentando me organizar aqui, mas eu vou falar em casa, eu já estava me acostumando, mas aqui é ruim demais ver a igreja vazia. Eu não consigo. Meu coração dói, desculpa, irmão. Desculpa. A gente trabalha para ver essa casa cheia, então desculpa. Aquele versículo que diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, vai fazer um sentido totalmente novo, né? Quando nós voltarmos a poder estarmos em família. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O versículo 7, eu vou ler novamente, de 2 Timóteo 4. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Em reverência ao Senhor, nós vamos levantar a nossa voz em oração ao Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, e eu repreendo, Senhor, tudo que é contrário à Tua palavra neste lugar. Neste lugar, Senhor, nós teremos sempre liberdade para adorar, para exaltar o Teu nome. Neste lugar, Senhor, o Teu nome será exaltado, glorificado, e tudo aquilo que não provém do Teu santo trono cai por terra pelo poder do nome de Jesus. Nós te damos graça, Senhor. Nós te damos graça pelos privilégios. Somos poucos nessa noite, neste lugar, mas somos privilegiados por podermos estarmos aqui. Em nome de Jesus, Senhor, reduz o tempo em que as portas desse templo ficarão fechadas. Nós não vemos a hora de ver esta casa cheia, as mãos levantadas em adoração a Ti. Toma a minha vida nas Tuas mãos, toma a minha boca. Que o Senhor me tome. Que o Senhor me use, que o homem acabe aqui, que os erros humanos, que o pecado, que a falha humana, que a sabedoria, a ciência, fique quieta neste momento, e que somente a voz do Teu Santo Espírito, Senhor, seja ouvida neste lugar. Sou carente de Ti e da Tua graça, e em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor me dê liberdade para pregar a Tua palavra em Ti, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Paulo escreve esta carta a Timóteo. E em 2 Timóteo, o Paulo que nós encontramos escrevendo esta carta, já é um senhor, de idade avançada. Alguém que olha para a sua vida e enxerga mais o fim do que o começo. É alguém que está contando os teus últimos dias. Na verdade, se você ler o versículo 6 de 2 Timóteo 4, Paulo diz assim: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Olha, Paulo como está se vendo. E ele olha para trás, para tudo que aconteceu na sua vida, e ele diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira. Muitas traduções vai estar escrito carreira. A carreira está dizendo de corrida, viu? Terminei a caminhada, a jornada, a corrida. Guardei a minha fé. Mas nós temos que entender um pouco o chamado de Paulo. Para que este versículo faça um pouco mais de sentido, nós temos que entender um pouco mais o chamado de Paulo. Paulo, o que era na verdade Saulo, ele estava no caminho de Damasco, perseguindo a igreja. Irmão, nós vamos ter que entender um pouco o sentimento de Paulo, a mente de Paulo.
esta é uma pequena introdução para que eu possa entrar na mensagem, para que você entenda do que eu estou falando, ou o que eu quero dizer nesta noite. Paulo era instruído na palavra, tinha uma boa posição social, estava no meio, no centro dos famosos ali, dos grandes, dos políticos. E quando Jesus aparece pregando, cria-se então a morte de Jesus, a ressurreição. Pedro e os outros apóstolos inauguram a igreja, e a palavra de Jesus é disseminada, os milagres e os sinais são feitos e causam uma visão, as pessoas enxergam aquilo que é o poder de Deus atuando na vida das pessoas. Paulo, junto com os demais fariseus, sumos sacerdotes da época, começa então uma perseguição à igreja, e Saulo, na verdade, ele chamava ainda, Saulo, ele pede uma carta autorizando que ele persiga, prenda, mate, se for preciso, os cristãos. Então, Atos vai nos narrar esta conversão. E Saulo, está indo no caminho de Damasco, tem um encontro com o Cristo, cai do cavalo e fica cego. E Paulo, ele é levado até a casa de um homem chamado Judas, em Damasco. E ele ficou ali, diz a palavra de Deus, que por 3 dias ele não comeu, não bebeu, e ele estava cego. E o Senhor então fala com um homem, um servo dele, chamado Ananias, e diz que Paulo entregue uma mensagem a ele. Atos capítulo de número 9. Vamos abrir? Atos capítulo de número 9. E é interessante, porque neste capítulo nós vemos a luta de Ananias. Ananias não queria falar com Saulo, com Paulo, não queria, porque ele tinha medo da perseguição, ele tinha medo de ser morto por Paulo, ele tinha medo de que a vida dele acabasse. Mas o Senhor disse para ele: não, vai, porque eu já me encontrei com ele, eu já estou trabalhando no coração dele. Mas eu quero ler para você o versículo, o 15 e o 16. Mas o Senhor disse a Ananias: este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. E aí o versículo 16, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Quando rapidamente eu começo aqui, a me lembrar do chamado de alguns homens de Deus, eu me lembro do chamado, por exemplo, de Pedro. Quando o Senhor chamou Pedro, ele disse: você não será mais você será pescador de almas. Para cada um teve um chamado, para cada um Jesus fez de uma forma, de uma maneira. Mas com Paulo, olha que interessante o chamado. O chamado de Paulo era específico: você vai ter que sofrer pelo meu nome. Alguém vai dizer aqui: é Deus castigando Paulo. Mas para ele era mais do que um castigo, era uma expiação. Como assim, pastor? Entenda. Pensa você que está aí em casa me assistindo, ou que está aqui na igreja. Você está lá fazendo algo, achando que você está agradando a Deus. Pensa nisso, Lu. E de repente o próprio Deus aparece para você e diz assim: o que você está fazendo não me agrada. Pensa o remorso, pensa a mente de Paulo como ficou. A Bíblia vai falar, que Paulo ficou 3 dias sem comer.
Mas a Bíblia não fala que ele estava impossibilitado de comer. Ele não conseguia comer. Tamanha era a angústia do seu coração ao descobrir que tudo aquilo que ele tinha feito, achando que estava sendo aprovado por Deus, de fato não era. Imagina a angústia desse homem. Imagina o sofrimento. Em 2 Coríntios 12, 10, Paulo ele vai dizer assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo aqui, ele está dizendo, eu entendi o meu chamado. E cada vez, escuta o que eu vou dizer, que Paulo sofria, Léo, por Cristo, para ele era um alento. Para ele era um alento, uma expiação por tudo que ele tinha feito. Consegue entender ou não? Era como se ele estivesse pagando. Mas Deus já tinha perdoado já, mas e o preço dele? E o preço da angústia dele? A vida de Paulo foi sofrer pelo nome do Senhor. Oh, coitado, alguém está dizendo, tadinho do Paulo. Aí ele vai dizer, para mim, o viver é Cristo. O morrer é lucro. Olha o pensamento desse homem onde chegou. Depois de ver que tudo que ele tinha feito era errado, que tudo que ele tinha vivido era errado, ele fala, não tem sentido a minha vida, se a minha vida não estiver aos pés de Jesus. Não tem noção, não tem sentido de eu viver a minha vida, se eu não estiver aos pés de Cristo Jesus. Por que eu estou falando disso? Porque você precisa entender um pouco. Quando Paulo ele chega naquele momento da sua velhice, ele diz, eu combati o bom combate. Paulo ele está dizendo assim, eu vivi plenamente o chamado de Deus na minha vida. Porque tem gente que é chamado para sofrer por Cristo. Só que tem uma coisa que todo mundo é chamado. Você que está em casa aí, ouça isso que eu vou te dizer. Você foi chamado para levar o nome de Jesus a toda criatura. E quando nós entendemos o chamado, deixa eu perguntar para você. Outro dia eu estava numa dessas madrugadas e eu fico com a mente cheia e eu começo a procurar outras coisas para... E eu gosto de ver muita coisa sobre avião. Eu estava vendo uma caixa preta de avião. Sabe essas gravações? E eu estava vendo do avião da Gol. Aquele que trombou com um jatinho. Quebrou a ponta da asa e caiu. Infelizmente, muitas pessoas vieram a óbito. Na gravação, o piloto e o copiloto estão ali batendo papo. Falando de planos futuros. Estão ali conversando de como seria a sua vida. Do que gostariam de comprar, viver. E um mostrava algo para o outro. Até que de repente, pum, um barulho. Os alarmes apitam, ai meu Deus. Segundos depois, acabou a história daqueles dois e de outras centenas de pessoas. Meu irmão, mas vamos dizer que o Senhor chegue para você, ou que você envelheça ao ponto de estar como Paulo, olhando e sabendo o dia que está chegando o seu fim. Será que você vai poder olhar para trás e dizer como Paulo, combati o bom combate? Olha o que ele fala, combati o bom combate, terminei a corrida. Hoje, sabe o que terminar a corrida significa? Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer para o Senhor aqui. Até porque, pá, olha aqui, você que está em casa, escuta o que eu vou dizer. Quem tem promessa de Deus, não morre, até que todas elas se cumpram. Pega aí em casa aí, meu irmão. Você pegou aí? Pastor, eu estou com medo do coronavírus. Estou todo arrepiado aqui.
Meu irmão, mal algum vai te suceder, enquanto todas as promessas e sonhos e planos de Deus na tua vida não se cumprirem. Paulo, ele chegou ao ponto que ele olhou e falou, bom, eu fiz o que eu tinha que fazer. Então ele fala, eu combati o bom combate, eu terminei a minha corrida. E aqui, meu irmão, eu quero falar algo. Algumas traduções vai dizer carreira. Por que Paulo, nada na Bíblia está à toa? Você concorda ou não? Tudo que está na Bíblia tem um motivo. Por que Paulo não fala, eu terminei a minha caminhada? Tá pronto aí, meu irmão? Aqui, ó, tô aqui, ó. Se você quiser ouvir, eu tô querendo pregar hoje. Por que Paulo não fala, terminei a minha caminhada com Cristo? Ele fala corrida, carreira. Antigamente, quando os meu avô, meus tios, lá na minha família, a gente tinha esse costume de falar, sair numa carreira. Quer dizer que você saiu catando cavaco, correndo, levantando poeira. Por que fala, terminei a corrida e não fala, terminei a caminhada? Sabe? Eu vou falar para você por quê. Porque Deus tem pressa. Não pegou direito, eu vou explicar para ficar melhor. Porque Deus tem pressa em cumprir o chamado dele na sua vida. Deus tem pressa para que você obedeça ao ID dele. Quando ele está falando para você, escuta aqui, meu irmão. Quando ele está falando para você ide pregar o evangelho, Deus está com pressa. Então Paulo, ele entendeu a pressa de Deus, e ele vai traduzir isso dizendo, eu corri para cumprir o que Deus tinha para mim. E você parado. Pastor, eu estou parado porque veio sobre nós uma tempestade. Eu quero falar de dois personagens. Um continua sendo Paulo, outro Jonas. Dois personagens. Eu podia citar outros. Dois personagens que viveram tempestades em sua vida, e as tempestades só colocaram ele no caminho certo. Escuta o que eu vou te dizer. Eu estou falando de Paulo, um homem que obedeceu a Deus, que a partir da sua conversão só obedeceu a Deus, amém? Paulo, ele fazia o que Deus pedia. Eu quero falar sobre outro, Jonas. Você conhece a história do Jonas, o cara que foi engolido por um grande peixe. A Bíblia vai dizer que Jonas, para fugir daquilo que Deus tinha para ele, entrou num barco. Escuta essa. Vamos ler lá? Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 4. Vou achar o tal do Jonas aqui, que eu não marquei, mas nós achamos ligeirinho aqui. Aqui, ó. O tal do Jonas está aqui. Escuta essa. Jonas 1, 4. Jonas, então, ele fugiu e entrou num barco. E olha o que diz a palavra. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Jonas enfrentou uma tempestade porque desobedeceu a Deus. E a tempestade, ela tinha um intuito, ela tinha uma utilidade. Deus tinha um motivo para a tempestade. Escuta, meu irmão, que a revelação, que a palavra é simples, mas a revelação é forte. Deus, ele tinha um motivo para aquela tempestade. A tempestade de Deus na vida de Jonas era para colocar Jonas no lugar onde Deus queria que ele estivesse, para que Jonas cumprisse aquilo que Deus mandou ele cumprir, que era pregar para a cidade de Nínive. Amém? Então a tempestade, muitas vezes ela está caindo porque você está de desobediência. Meu Deus do céu. Porque a tempestade, ela vai te levar para o caminho que Deus quer que você esteja. Ô pastor, mas aí não dá certo. Por que não, querido? Porque a tempestade atingiu Paulo também. Atos capítulo 27. Paulo tinha pregado, tinha vivido, tinha feito. Versículo de número 18.
num barco, preso, está sendo levado para ser julgado. Aí a Bíblia diz assim: no dia seguinte, sendo, olha a palavra como está bem parecida com a de Jonas. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Meu irmão, você tem que ver como é parecido uma passagem com outra. Pastor, mas Paulo aqui nessa altura de Atos já não estava obedecendo tudo que Deus estava mandando? Escuta o que eu vou te dizer. A tempestade, ela vem para quem está em desobediência, mas vem para quem está obedecendo também. Porque a tempestade de Deus na vida de alguém, ela tem um propósito, ela tem um princípio, ela tem um motivo. Qual é, pastor? É levar a pessoa até onde? Até o centro da vontade de Deus. Sabe por que está acontecendo tempestade na sua vida? Talvez é porque você estava em desobediência e Deus está querendo colocar você de volta no caminho. Talvez está tendo tempestade na sua vida porque você estava afastado e o Senhor está querendo trazer você de volta à casa dele. Talvez está tendo tempestade na sua vida porque você não orava mais, não jejuava mais, não buscava mais, e Deus está querendo colocar você aonde Ele quer que você esteja. Porque escuta uma coisa, quando entregamos a nossa vida para o Senhor, nós temos liberdade, mas a liberdade de entregar a vida para Ele significa nos colocar à disposição dele, ou seja, estar aonde ele manda estar, fazer o que ele manda fazer. Então Deus está chamando você, está sacudindo a tua casa, balançando a tua vida, dizendo para você: eu quero que você volte ao centro da minha vontade. Pastor, mas e na vida de Paulo? Na vida de Paulo Deus tinha um propósito, ele queria que a obra fosse feita, ele tinha ainda mais algo que Paulo precisava fazer. Então a tempestade vem também, e a tempestade leva Paulo até a ilha de Malta, e na ilha de Malta, diz a Bíblia, que uma multidão de pessoas é curada, é sarada, é salva e alcançada pelo poder de Deus. Porque a tempestade na vida do crente, meu irmão, ou corrige, ou coloca no centro da vontade de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aleluia. De vez de ficar questionando por que a tempestade está assolando você, você está se preocupando em saber aquilo que Deus quer que você faça onde Ele está te colocando? Escuta, lembra que eu falei que Paulo, o chamado de Paulo era sofrer pelo nome do Senhor? Eu quero, de forma rápida, resumir para você essa passagem da tempestade. Paulo está no navio, o pessoal ele tinha que viajar até lá onde Paulo ia ser julgado, lá em Roma, e aí ele pega e fala: não, é melhor a gente não ir. O pessoal não ouve a voz do profeta, sai de viagem, a tempestade assola o barco, eles estão desesperados. Paulo fala: calma, o barco vocês vão ter prejuízo, mas ninguém vai morrer. E aí, do jeito que Paulo falou, acontece. Olha, Paulo estava preso, foi assolado pela tempestade. Diz a Bíblia que ele chega na ilha. Quando ele chega na ilha, eles acendem uma fogueira. Maravilha, que bom. Uma cobra pica Paulo. O pessoal começou a achar que Paulo ia morrer, mas eu já disse para você, quem tem promessa de Deus não morre até que todas elas se cumpram. E a cobra, quando pica Paulo, todo mundo fica falando, esperando ele morrer, porque era uma cobra muito venenosa, diz a Bíblia. E aí eles vê Paulo sacudindo. Meu irmão, eu queria ver que cena é essa. Paulo sacudindo a cobra em cima do fogo. Aí alguém vai dizer: nossa, Deus é com ele, o veneno não matou ele. Escuta, o veneno não matou, o naufrágio não matou, mas doeu. A água estava fria, diz a Bíblia. Eles sentiram frio, por isso acenderam a fogueira, para se esquentar. Pega essa aí, meu irmão. Então ele passou frio. Meu irmão, você acha que Paulo não teve medo? Oh, meu irmão, quem não tem medo? Aí o veneno da cobra não matou Paulo, não matou. O veneno não mata. Escuta, pegou? Veneno não vai te matar, não. Tem gente destilando veneno em você, veneno não vai te matar, querido. Ah, estão querendo acabar com a minha reputação. Esquenta a cabeça não, que veneno de cobra não pega em crente. Escuta. Pastor, mas está doendo. Agora você acha que uma cobra enfincando os dentes na mão de Paulo não ia estar doendo?
Claro que doeu. Claro que doeu. Então Paulo sofreu. Pensa que Paulo reclamou? Murmurou? Isso é meu chamado. Isso é para mim. Aí a Bíblia diz que ele é levado para a casa do cara que era o principal daquela ilha. E ele estava doente. Paulo ora, ele é curado. Quando o pessoal fica sabendo disso, traz todos os doentes para ele. Ele vai orando e curando, orando e curando, orando e curando. Ah, o poder de Deus agindo. Mão sangrando, furada de dentada de cobra. Os sinais do naufrágio. Estava lá. Tudo impregnado nele. As perseguições, as mentiras que foram inventadas deles, as calúnias. E Paulo enfrentou um grande preconceito. Porque quando Paulo se converteu, como ele era assassino antes, ninguém queria estar perto dele. Ex-presidiário, ninguém queria estar perto de Paulo. Desculpa, ex-carrasco, ninguém queria estar perto dele. Só tinha medo de morrer. Tanto que quando ele estava em Damasco, fizeram um comboio para matar ele. Olha a vida de Paulo. Por que eu estou falando isso, pastor? Porque aí Paulo chega lá, em 2 Timóteo, o capítulo de número 7, capítulo de número 4, versículo de número 7, ele vai dizer assim, olhando para tudo isso, talvez a cicatriz da picada da cobra ainda estava na mão dele, e ele diz, combati o bom combate. Pastor, o sofrimento de Paulo acabou, querido, leia aqui o capítulo. Paulo está com medo de ficar sozinho. Olha o versículo 9 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Ele diz assim para Timóteo, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. E aí ele vai colocando aqui, e fulano me abandonou. E aí no versículo 12 ele vai falar assim, eu tive que enviar o ticket do Éfeso. Quando você vier, olha aqui Paulo está com medo, ele está dizendo assim, traga a minha capa, porque eu estou com frio. Traga a minha capa antes que o inverno chegue, antes que o tempo do frio na minha vida chegue. Paulo está com medo de ficar sozinho. Mas mesmo assim, quando ele olha para trás, ele viu que o medo, ele viu que a luta, que a dificuldade, as tempestades da vida não impediram de fazer a obra do Senhor. Então ele olha para trás, meu irmão, eu quero ser igual a Paulo. Eu quero poder olhar para trás e dizer, combati o bom combate. Escuta, terminei a corrida. Mas ele diz mais uma coisa. Eu guardei a fé. Pastor, o que Paulo está querendo dizer com isso? Meu irmão, você não, que você é bem melhor do que eu. Mas já teve vez que a coisa ficou tão pesada que eu comecei a desconfiar que Deus tinha esquecido de mim. Falei, Deus acho que não está olhando. Talvez por causa desse coronavírus, por causa da crise financeira que está sendo instalada, você está achando que Deus esqueceu de você. Talvez você perdeu o seu emprego e você está com medo de como vai ser. Talvez você está olhando na despensa, no teu armário, você abre a tua geladeira e ela está vazia. Não tem nada lá. E você está ali achando que Deus já não te ama mais, não se importa com você, que Deus se esqueceu de você, te abandonou, te traiu. Tem gente que está achando até que Deus não existe. Tem gente que por causa das dificuldades abandona o cristianismo e parte para outras religiões, procurando espíritos, mandalas e guias. Porque a dificuldade é tanta. Aí Paulo ele vai dizer assim, eu não. Eu combati o bom combate. Eu terminei a minha corrida. E tem uma coisa, querido, eu guardei a minha fé. Nada rouba a minha fé. Aí a Bíblia vai dizer assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não sei como é que você fez aí na sua casa, se você pegou aqui, fizeram silêncio, eu acho que não entendeu. Paulo está dizendo, eu guardei a minha fé. E aí eu estou dizendo para você que ele entendia a verdade bíblica. Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo está dizendo, ei,
eu continuo fazendo aquilo que agrada o meu Deus. Irmão, já imaginou Paulo, velhinho, pregando o evangelho, exortando, ensinando, orando, vendo pessoas sendo curadas. Paulo, mas você sofreu? Sofri. Paulo, mas você já foi preso? Eu fui. Mas na cadeia eu vi o milagre de Deus na minha vida. Não tem a passagem de Paulo e Silas na prisão? Paulo, mas você já foi náufrago? Eu caí no mar, mas de lá Deus me tirou. Paulo, você foi picado por uma cobra? Doeu, mas eu não morri. Nada rouba a minha fé, eu permaneço firme, cumprindo o chamado de Deus na minha vida. E qual que é o chamado? Deus disse, ele terá que sofrer pelo meu nome. Deixa eu te perguntar, coronavírus está sendo suficiente para a sua fé balançar? Eu sinto dizer que muito sim. Pastor, como? Aonde o senhor tem esse termômetro? Eu costumo dizer que dízimo e oferta é um termômetro gigante para isso. Quando a nossa fé abala, a primeira coisa que a gente para de fazer é dizimar e ofertar. Ó, lá vem pastor falar de dinheiro, meu irmão, escuta o que eu vou dizer, olha aqui bem nos meus olhos. Como é que tá meus olhos aí, Kate? Estou chegando nos meus olhos? Olha aqui bem nos meus olhos, ó. Tô nem aí pro seu dinheiro, irmão. Eu estou falando de princípio bíblico. Eu estou falando de você poder olhar para trás e fazer como Paulo. Meu irmão, já pensou em janeiro de 2021? Em janeiro, dia 1º de janeiro de 2021, acabou o ano 2020, acabou a crise de coronavírus. A crise financeira, em nome de Jesus, não vai ter afetado a sua casa, a sua família. Você vai olhar para trás e vai dizer, eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a minha fé. Nada vai mudar quem eu sou e quem Deus é para mim e quem Deus é em mim. Nada pode mudar o que Deus é em você, meu irmão, a não ser que você deixe, guarda a sua fé. Pastor, mas e essa tempestade? Escuta, só está acertando para te colocar onde Deus quer que você esteja. Pastor, mas eu estou desempregado. Por enquanto Deus te quer assim. Ô louco, pastor. É porque quando ele abrir uma porta vai ser tão extraordinário que outros vão olhar para você e vai falar, olha o que Deus fez na vida dele, olha o que Deus fez na vida dela. Pastor, mas o pão está acabando. É para você entender melhor o versículo que diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É para que você viva a verdade do evangelho, mais do que ler o papel frio. Salmo 107. Olha o que a Bíblia diz. Salmo 107. A partir do versículo 28. Palavra de Deus para você. Eu estou encerrando já, meu irmão. É esse horário mesmo? Rapaz, acabamos cedo, vamos acabar cedo esse trem aqui, né? Ah, então tá bom. É que eu comecei às 7, né, rapaz? Não, mas eu tenho bastante coisa ainda que eu consigo falar. Minha bateria do celular está acabando. Se pagar tudo, irmão, na live aí, é porque acabou a bateria. Acabou a energia em casa, eu não consegui carregar o celular. Vai vendo, pensa que não é luta? O versículo, Salmo 107, o versículo 28. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa, e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Quem consegue se ligar nessa palavra aqui? Essa palavra é incrível. Quem que viveu isso aqui, meu irmão?
Quem que viveu isso aqui? Os discípulos viveram isso aqui na prática. Eles estão lá, a tempestade, pá no barco, e pá no barco, e pá no barco. Vão lá e chamam Jesus. O que Jesus faz? Reduziu a tempestade a uma brisa. Olha o salmo aqui falando, ó Jesus fazendo o salmo se tornar verdade. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas, acalmou o mar, parou o vento e os levou até o porto que eles queriam estar, que eram para eles estar. Irmãos, por que você está falando isso, pastor? Porque Deus vai fazer isso na sua vida. Ele vai acalmar a tempestade, vai tranquilizar as ondas que estão te engolindo, e Ele vai te levar até o porto que você tem que estar. Que porto é esse, pastor? Eu não sei, querido. Eu sei de uma coisa: quando você chegar lá, vai ter vitória de Deus para você, vai ter milagre de Deus para você, vai ter portas abertas do Senhor para você. Como o senhor sabe, pastor? Porque a Bíblia diz que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós vivemos milagres, prodígios e maravilhas. Quando nós estamos debaixo da dependência do Senhor, nós vivemos o sobrenatural de Deus. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Querido, que essa tempestade momentânea, passageira, não tire você do caminho eterno que Deus tem para você. Porque olha qual que era a visão de Paulo. Agora, versículo 8. Me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo, ele não olhava o aqui e o agora. Lembrei daquele programa de televisão Aqui e Agora. Paulo, ele estava olhando para o seu futuro, para as promessas. Irmão, nada vai tocar nas promessas de Deus na sua vida. Aquilo que é seu, o diabo não toca, demônio não toca. Aquilo que é seu vai ser seu. Aquilo que Deus sonhou e planejou para você é só seu. Homem não tem poder de mudar aquilo que Deus disse. Eu vou encerrar. Lendo 2 Coríntios capítulo 10. Eu já citei ele aqui, mas eu quero ler. Vamos abrir, né? 2 Coríntios 12, 10. Eu vou ler a partir do versículo 7. 2 Coríntios 12, 7. Olha Paulo, como ele questiona Deus. Paulo não questionou Deus, questionou, orou. Ele passou dificuldade, olha o que ele disse. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que
sou forte. A graça do Senhor basta sobre ti. Que você permita que o agir de Deus na sua vida aconteça. Deus, Ele é todo poderoso, mas Ele só pode agir até onde você permite, porque Ele te deu o livre-arbítrio. Por isso, faça como Paulo, coloque toda a sua vida nas mãos do Senhor, e diga que não é fácil. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não estava falando que ia se matar. Ele estava apenas dizendo que se o viver para Cristo levasse ele a perder a vida por causa disso, ele estava mais do que satisfeito com isso. Mas às vezes nos preocupamos tanto com as coisas materiais e abrimos mão das espirituais. Amém, querido? Guarde essa mensagem no teu coração. Eu sei que é simples, mas veio do coração de Deus até o seu.